parar disso. Bom, beleza. Engenharia no mundo. Ou melhor, antes disso, quais são as 3 principais indústrias do mundo? Quais são as 3 principais indústrias que mais movimentam dinheiro nesse mundo? Vocês sabem dizer? Não. Não sei quem falou, mas é não. Quem falou? Não. Inclusive, acredite se quiser, eu acho que a construção civil, ela não está nos 5 maiores. Agropecuária. A agropecuária é importante, mas também não é. Engenharia de produção não é uma indústria. Engenharia de produção... Farmacêutico, aí ó. Indústria farmacêutica. Movimenta trilhões de dólares ao longo do ano. Mas infelizmente eu não tenho conhecimento da indústria para falar dela para vocês. Então, aceitem. Indústria farmacêutica. Segunda indústria, quem chuta? Não, essa eu te escuta. Fala. Tecnologia em quê? Porque olha só, se você também não. Comunicação, não. A segunda maior indústria do mundo é a indústria bélica, produção de armas. Armas químicas, armas de fogo, e tudo que é tipo de arma. Mas essa indústria, ela é um pouquinho obscura, né? A gente não sabe o que acontece nela, a gente não tem muita informação, ela é obscura, fica no cantinho. E dependendo do caso que guerra não dá o pra guerra. Mas e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Bom, aqui no Rio de Janeiro a gente tem empresa que fabrica armamentos, mas eu pessoalmente nunca nem ouvi falar o nome dela. Descobri porque um amigo meu fez entrevista para ela, em Caxias. Mas também não posso falar a respeito. Qual é a terceira maior indústria? E essa é a mais importante para a gente. Como? Alimentícia. Não está ligado à alimentícia, acredite se quiser. É a indústria do petróleo. Por que o petróleo é relevante para a gente? Por quê? O que aconteceu na metade do século XIX que moldou a nossa vida? Por que o petróleo influencia tanto a nossa vida de lá para cá? Alguém sabe dizer? Não sei quem falou. Quem falou? Só que eu não te ouvi. Pré-sal? O pré-sal é aqui no Brasil, eu estou falando do mundo. O petróleo ele é um instrumento geopolítico de dominação e de poder. Então, o que é a geopolítica? A geopolítica é o uso dos recursos naturais disponíveis espalhados pelo mundo. E você usa esses recursos em busca de poder, de dinheiro. São coisas que estão ligadas uma à outra. Muito bem, uns têm muito, outros têm pouco. Como que a indústria do petróleo se desenvolveu? O que aconteceu? Por que ela é importante para a gente? Bom, tudo começou na geopolítica com o imperialismo alemão. A Alemanha foi a última nação a se unificar na Europa. E quando ela se unificou, não havia recursos disponíveis para a Alemanha. A Alemanha não tem uma gota de petróleo. Não havia recursos disponíveis. Então o que o amiguinho faz? Invade o coleguinha do lado. E vamos começar a fazer um fuzuê que culminou na Primeira Guerra Mundial. Mas antes disso, havia interesses. Quando Hitler, na Segunda Guerra Mundial, invade o norte da África antes de atacar a Rússia, é porque ele queria petróleo. A Primeira Guerra Mundial não foi como as guerras napoleônicas que as pessoas caminhavam. Já tinha motor. E a Segunda Guerra Mundial tinha avião. O fato da Alemanha, o eixo Roma-Tóquio-Berlim, da Segunda Guerra Mundial, não ter tido petróleo à sua disposição, que nem Itália, nem Japão, nem a Alemanha tem petróleo, foi determinante para a Alemanha perder a guerra. Os aliados, do outro lado, esses tinham petróleo. Foi essencialmente uma guerra do carvão contra a guerra do petróleo. E os Estados Unidos vendiam petróleo para os dois, né? Os dois lados. Até que o Japão pisou na bola, bombardeou Pearl Harbor, e aí
esculachou tudo, já os Estados Unidos entrou na guerra, secou a fonte de petróleo alemã, e aí a Alemanha se deu mal. Ela invadiu o norte da África, conseguiu petróleo, foi para a Rússia, levou pau, e aí, meu amigo, o negócio ficou complicado para a Alemanha. Eu juro que eu queria minha aula. Bom, mas, de qualquer forma, tá bom, a gente falou sobre a geopolítica, isso é geopolítica. Mas como que começou a história do petróleo? Bom, o petróleo é usado lá desde muito antigamente, dos fenícios e das primeiras formas de sociedade que a gente conhece, para fazer embarcações. Eles usavam o petróleo que a gente chama de betume, que exudava do solo, faziam selagem das embarcações para poder navegar. E embalsamavam os mortos. Em 1852, um camarada cujo nome me foge, estaria no slide, ele descobriu que o petróleo você poderia tirar um derivado dele e produzir querosene de iluminação. Porque até então não tinha energia elétrica disponível assim. A energia elétrica estava começando também. Então, legal, agora você pode ler jornal à noite na praça, que era uma coisa que não existia. Então, muito legal. Então a gente começa a pegar o petróleo que está no chão, começa a usar para iluminação, todo mundo gosta, todo mundo começa a querer usar. Até que em 1859, um cara chamado Coronel Drake, ele resolveu, vou acelerar esse processo. E na Pensilvânia, nos Estados Unidos, ele perfurou 21 metros e encontrou petróleo. Legal. Mas encontrar petróleo, o petróleo como cru, com valor comercial dele é muito baixo. Você precisa refinar o petróleo, né? Que é de onde você retira os derivados que a gente quer, querosene, de aviação, diesel. E foi? Não, eu falei que a gente faz a destilação fracionada, aí tem que tirar o lixo. Está um pouquinho fora do meu conhecimento, mas sim, pode ser. Eu não sei se é fracionado, mas pode ser. Pode ser. Então, um camarada chamado John D. Rockefeller, ele tinha 19 anos de idade e ele teve uma sacada. Ele falou, dado que o outro tinha perfurado e achado petróleo, vou montar refinarias. E ele tinha uma forma muito pouco ética de agir. Ele começou com pequenas refinarias, foi tomando corpo, e aí ele ia lá e fazia sabotagem industrial no coleguinha do lado, quebrava o cara, fazia ameaça física, faroeste jeito de ser, né? E esse cara foi o primeiro bilionário do mundo. Ele conseguiu juntar $1 bilhão, isso não existia até então. Você tinha bancos, mas você não tinha tanta riqueza acumulada em uma única pessoa. E esse cara, como ele era pouco ético, ele começou a fazer exatamente o que o Eduardo Cunha faz. Montou trusts. Ele primeiro fazia dumping de mercado. Ele via que tinha um concorrente e ele abaixava os preços. Quebrava o cara. Se o cara quisesse ficar com ele, aí ele montava um trust. É exatamente isso que o Eduardo Cunha fez antes de ser preso. Aquilo é teu, mas não é teu. Você é um beneficiário do negócio. Então ele tinha obrigações cruzadas com o cara. Ele cedia um percentual da empresa pro cara, e o cara tirava a empresa dele do negócio e ficava parte do business. Então, nessa época começaram a surgir as grandes corporações. Você passou a ter grandes corporações, governanças corporativas, né? Então, você começa a observar um acúmulo de capital grande girando na mão de determinadas pessoas. E nos Estados Unidos, diferente do que acontece aqui no Brasil, por uma questão de legislação deles, quando você fura no seu quintal e você encontra petróleo, o petróleo é seu. Aqui no Brasil, quando você fura, o quintal é seu, mas o petróleo é do Estado. O que o Estado faz é que ele te paga royalties pelo transtorno de explorar no teu quintal. Mas o petróleo encontrado era Petrobras. Mas, em última análise, ele é do governo. Bom, beleza. Então, tá bom. Então, agora a gente está em 1860. John D. Rockefeller começou a monopolizar. Ele primeiro controlou as refinarias. Depois ele teve a ideia de que ele iria agora controlar a distribuição. E a coisa foi tomando corpo,
1800, inventaram a lâmpada elétrica. Até então, o petróleo só era usado como querosene para iluminação. Todo o resto era descartado. Uma loucura isso para a gente hoje. Mas tudo bem. Então, houve um concorrente, e isso era um problema para o Rockefeller. Mas ele deu sorte, porque o Henry Ford inventou, ou melhor, inventaram um motor a combustão e os carros foram introduzidos no mercado. Então ele passou a ter outro nicho de atuação. O petróleo ganhou a disputa tecnológica da energia elétrica e hoje nós temos um mundo do jeito que ele é. A gente poderia, se a eletricidade tivesse ganho, a gente poderia ter carros elétricos, pelo menos com mais abundância. O Henry Ford ele foi um pouquinho mais esperto porque ele desenvolveu um método fordista de produção. Consiste em, se você pega uma empresa de alfaiate, aí você tem que cortar um metal, aí você tem que lixar ele para deixar no formato, pegar uma cabecinha, botar na cabecinha do alfaiate. Isso tudo é muito pouco produtivo. A ideia do Henry Ford é o seguinte: vamos dividir essa brincadeira. Um cara corta o metal, o outro bota no formato, o outro bota a cabecinha, dividindo em pequenas tarefas. É um modelo fordista de produção. Vocês já ouviram falar disso, né? Pois é. Então, com o advento do carro e com o sucesso do modelo fordista de produção, olha que beleza. A gente tem uma indústria automobilística, essa enorme frota de carros, enorme, bonita, de carros e aviões e navios que a gente tem hoje. Beleza. Então, a vida seguiu. A Alemanha, nesse meio tempo, se formou. Acabou a guerra de secessão norte-americana da secessão tinha pouco tempo. O mundo começou a consumir petróleo. Começou a consumir. Culminou na Primeira Guerra Mundial, por motivos outros. E depois culminou na Segunda Guerra Mundial. Beleza. Como eu disse aqui, a Segunda Guerra Mundial foi um fator determinante em Hitler não ter petróleo no território nacional para ele perder a guerra, porque ele não conseguia avançar com as tropas dele com a mesma velocidade que os ingleses e os americanos conseguiam avançar. Então os ingleses, americanos e franceses conseguiram conter a Alemanha e isso foi determinante para o fracasso no eixo Roma-Copa de Berlim. Muito pouco tempo depois disso, veio a Guerra Fria, né? Muito bem. Então o mundo ficou polarizado. De um lado aqui, desse lado de vocês aqui, ficaram as Américas, que era a área de influência norte-americana, e desse outro lado aqui ficaram as áreas de influência soviéticas. Né? Só que ainda tinha algumas coisas cruzadas, porque Cuba virou área de influência soviética, e os Estados Unidos, para devolver na mesma moeda, armaram e deram suporte militarmente ao Iraque. Muito bem, isso já na década de 70. O problema é que o petróleo norte-americano começou a acabar. E a indústria começou a se ressentir dessa falta de petróleo. Então, como a economia norte-americana ficou ruim, os países que eram produtores de petróleo começaram a se revoltar, porque todo o lucro do petróleo produzido ia para os países ricos, ia para a Noruega, para a Inglaterra, para os Estados Unidos, mas o lucro propriamente dito para os países do norte da África, para os árabes, para a Venezuela, era muito pouco, comparado. E, bom, estava numa situação, o preço do petróleo subiu, porque tinha menos petróleo no mercado, e o Iraque e os Estados Unidos armaram financeiramente e armaram belicamente, resolveu que era uma boa ideia jogar uma bomba nos curdos e invadir o Kuwait. E nesse momento o governo norte-americano declarou guerra ao Saddam Hussein, e tudo que acontece de Bush primeiro para cá a história já é conhecida, né? Porque os Estados Unidos vieram, não é um discurso ideológico da minha parte, não entendo assim, mas vieram com um discurso: não, precisamos da Arábia Saudita livre. Não é livre porque eles querem a liberdade dos sauditas, eles estão cagando para os sauditas, eles querem o petróleo dos sauditas. Porque se o pessoal lá resolver fechar a torneira, fica ruim para o lado. Então, veio a Primeira Guerra de Iraque. Tudo que acontece no mundo, hoje em dia, acontece por disputas geopolíticas. E muitas delas estão muito relacionadas ao petróleo. Então, por isso que esse artigo é um artigo precioso
todo governante que assume o país deveria se perguntar o que a gente vai fazer quando o petróleo acabar. Bom, isso é uma discussão outra. Eu, infelizmente, não participo dela, porque eu sou da indústria do petróleo, e convido vocês todos a serem, porque é realmente uma indústria muito bacana. Por que o petróleo é importante aqui no Brasil? Quem sabe dizer? A gente tem petróleo? A gente tem petróleo. Onde que a gente tem petróleo? No mar. Eu acho que é importante porque a gente vê no petróleo uma matéria-prima assim, utilizada e traz para o estudo. Mas ela não é só importante por ser matéria-prima. Ela é Ela mais movimenta a importante depois de economia do refinada. país. O petróleo é importante para ele movimentar a economia do país. Tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Mas, na verdade, o ponto em que eu queria chegar é o seguinte. A gente tem produção de petróleo no Alto da Serra, em Friburgo? Não, né? Porque como é que forma petróleo? Fósseis de animais. Matéria orgânica, né? De animais e plânctons e outras coisas. Pode ser vegetal também. Essa matéria se decompõe, ou melhor, ela se deposita, ela é geologicamente soterrada com o passar do tempo. Fica entre bacias sedimentárias, aí questões assim, sabe? Tá certinho. Eu vou chegar lá, tá certinho. Filhote, me faz um favor, dá um chute na cara disso aí. Desliga ele e fecha o PowerPoint e tenta abrir de novo. É verdade. Então a gente não tem petróleo no alto morro. Para a matéria se depositar, ser soterrada, e depois de milênios e milênios ela ser cozida e virar o petróleo que a gente conhece, ela tem que estar numa bacia sedimentar, né? Abaixo do nível do mar. E o Brasil tem 29 bacias sedimentares. A maior parte delas tem bacias sedimentares continentais, tem várias, mas de importância estratégica e econômica, as principais estão no mar. Mas é óbvio que está no mar, porque o mar é mais baixo do que a gente. Então é óbvio que a matéria orgânica vai se decompor no mar, vai se depositar no mar, vai ser soterrada no mar, vai ser cozida no mar e vai estar no mar. Então, inicialmente, lá atrás, quando o Coronel Drake furou 21 metros de rocha até achar petróleo, isso é o que a gente chama de produção onshore. Aqui no Brasil, nós temos uma pequena produção onshore que foi descoberta inicialmente na década de 50, foi junto com a criação da Petrobras, na Bahia. A nossa primeira refinaria, a Randolfo Alves, também fica na Bahia. E, bom, a gente não tem tanto petróleo na terra, né? Que nem os árabes. Os árabes furam aqui e falam, nossa, que beleza, petróleo, tem blowout, aquele negócio de cachoeira, voando do céu. A gente não tem isso. A gente tem no mar, e o nosso petróleo é um petróleo em estado sólido, líquido e gasoso, mas ele é um petróleo pesado. Petróleo, atenção, quem gosta de química, petróleo, em todos os seus estados, é uma cadeia de hidrocarbonetos. É assim, ó. Você tem carbonos. Quantos carbonos forem ligados a hidrogênios. Tá? E o que acontece é que as nossas cadeias são grandes. Então, o que é o refino? Talvez a minha amiga que saiba mais do que eu possa lhe dizer, mas até onde a minha ignorância em química vai, consiste em você falar, não quero isso aqui está ruim, eu quero só isso aqui. E você quebra essa cadeia, e isso é refinar. E a partir dessas quebras você vai tirando os derivados que você precisa. Tá? Então, a gente tem um trabalho, a gente ainda tem um custo adicional em relação aos árabes. Além da nossa reserva ser menor, o nosso óleo é pior, vamos dizer assim. Só controlar o tempo de aula. Tá bom.
processo? Oi? Ah, você faz processos químicos. Eu vou falar ainda disso um pouquinho, mas você produz no oceano, você tem uma plataforma lá, aí você precisa de embarcações, porque você não estoca ele no oceano, embarcações de apoio que juntam, fazem offloading, pegar esse petróleo produzido, levar para a terra, e na terra você distribui para as refinarias. Então você tem a Reduc, você tem outras refinarias do tipo, e depois de refinado você faz um processo de estancagem, passa por processos químicos, ele decanta. Depois você ainda tem a BR distribuidora para distribuir ao redor do país. Oi, fala. Não vou dar para você. Pode ir. Não. Bota no outro. Fala. Papai do céu. Papai do céu. Bom, eu estou falando pra caramba, eu não quero perder a atenção de vocês. Então, onde que eu estava antes de responder a sua pergunta? Ah, é verdade. Então, a gente tem essa situação aqui. Então, pô, gente, beleza, está falando da indústria do petróleo e tal, mas onde é que a engenharia entra nessa história? Bom, quando a gente começou a entrar para dentro do mar, a gente começou a precisar fazer estruturas, que a gente chama de facilities, né, que são as plataformas, para você produzir. Então, a gente começou chamando os engenheiros civis para fazer a única coisa que eles sabem, mas que eles fazem muito bem, que é bater estaca no fundo do mar e erguer estrutura. E aí, ergueu a estrutura, fala. E vaza direto. É ideia. Eu não sei se eu vou ter tempo de falar sobre isso hoje, mas a gente pode começar com mais calma. Bom, então você essencialmente precisa de engenharia civil. Tá bom. Mas você, quando monta toda a sua estrutura no oceano, você faz de um fundo só? Claro que não, né? Você precisa de um topógrafo para te dizer como é que está toda a superfície do teu leito marinho, para você poder atuar ali, né? Para você poder fazer distribuição de tubulações. Então aí nessa história entra topografia, geologia, entra engenharia mecânica, porque você vai ter que fazer um trabalho de escoamento de fluido de uma ponta para outra. Entra engenharia química, porque você pode perfurar e encontrar gás venenoso. Entra uma série de habilidades da engenharia que estão diretamente ligadas com a indústria do petróleo. Inicialmente, quando a gente tinha lâmina d'água de 150 metros, você mandava um mergulhador, o cara descia lá, mergulhando, e mexia nos equipamentos manualmente. Hoje em dia a gente manda ROV, que é um robozinho que tem um braço mecânico e uma chavezinha na outra mão, e ele faz as coisas por você. Você controla no joystick lá, jogando videogame, na tua sala de controle. Isso é engenharia eletrônica na veia, controle, em tudo. Então, a mensagem que eu quero passar para vocês é que isso engloba uma série de campos de conhecimento. Você precisa de químicos, de matemáticos para fazer. Porque tem conta que o engenheiro não sabe fazer, ele delega ou para o computador ou para o matemático, para métodos matemáticos, para você poder resolver por aproximações. Tem uma série de conhecimentos que você precisa para movimentar essa indústria, que aos nossos olhos é invisível. Mas a frota de carros e de avião está aí, está correndo. Todo mundo pegou um ônibus para vir para cá hoje. Né? Então, essa demanda vai acabar daqui a 10 anos? Fala. A função do engenheiro químico? Ué, está aqui. Ó. Ele está direto no químico. Você precisa de engenheiro de produção para ele te dizer se é financeiramente atrativo você fazer isso ou não. Existe no mundo uma taxa de sucesso quando você explora uma região e fala, aqui tem petróleo. Essa taxa de sucesso está entre 50% e 60%. A Petrobras está mais perto de 60%. Depois do estudo de geologia e o estudo civil.
mas a média mundial está perto de 50%. Tá? Bom, conseguiu aí? Ô, professor, Fala. como é que você vai saber que naquele lugar ali tem petróleo? Então, tipo, não é intuitivo, né? Não, zero intuitivo. Pode deixar eu vou aqui. Acontece assim, ó. Essa aqui é a figura que vai ser de interesse. Quem me perguntou? Você. Bom, então primeiro a matéria orgânica dos animaizinhos e dos vegetais mortos, ela se deposita. Ela se deposita. Ela se deposita no que a gente chama de rocha geradora. É em rocha, não é em pedra. Aliás, não tem um mar de petróleo embaixo da gente. A matéria orgânica está incrustada na rocha. Tá? Se você pega o petróleo, ele é arenoso. Você aperta e escapa pelo seu dedo. Então essa rocha a gente chama de rocha matriz, rocha geradora. Tá? E em cima dela, você precisa que tenha essa matéria tenha sido soterrada, né? Com pressão e calor no passado do tempo, essa matéria é cozida. Então você tem mais uma camada de rochas que não importa muito para a formação dela. Mas em um determinado momento você precisa ter uma rocha que é porosa, porque ela vai reter todo o líquido, a matéria, o petróleo que está aqui, e você precisa de um crack, que é de uma rachadura geológica na formação, para que o óleo que está aqui escape e venha para cá. E em cima dela você tem que ter uma rocha que a gente chama de selante, que ela não é porosa, ela não é permeável. E além disso tudo, você ainda tem que ter a sorte da terra de um lado e do outro ceder. E aí você forma o que você chama de casca de tartaruga, porque aí o óleo fica aqui, ó, nessa região. Bem, como é que você sabe isso? Foi a sua pergunta, né? Você faz sísmica, eu passei por isso. Estudo de sísmica que é assim, eu não sei se dá para ver. Você vem e você coloca sondas. É a sondagem, né? Que eles misturam Isso é depois que você perfura. Depois que você perfura, você desce uma sonda e você vê a sequência de rochas que você tem. Mas isso é posterior. Embora isso exista. Mas aqui, ó, você espalha sondas que elas emitem umas ondas eletromagnéticas e pela reflexão delas, dessas ondas, você consegue mapear a sequência de rochas que você tem. Passa mais um, ó, aqui está mais um esquema e o resultado que você tem é algo assim. Aí você olha e fala, aqui deve ter petróleo, aqui não deve ter, porque o petróleo é mais leve que a água. Então no ponto onde é fundo, é possível que acumule água e o petróleo escape para o lado. Então você fala, aqui deve ter, fura aí. Aí o pessoal vai lá e fura aí. E a taxa de acerto no Brasil é 60%. Bom, então, como que a gente faz para produzir petróleo e hidrocarbonetos aqui no Brasil? Bom, você começa encontrando uma bacia sedimentar. Né? Ninguém vai para Teresópolis produzir petróleo. Então você encontrou uma bacia sedimentar, aí você fala assim, agora a gente vai fazer um estudo sísmico. E aí você vê como é que está o solo da tua região. Isso feito, se você estiver no leito marinho, você vai fazer um estudo de topografia, e aí você começa a preparar a tua região para a perfuração. Isso consiste em quilômetros e quilômetros de linhas submarinas. Você tem válvulas que controlam o fluxo de um lado para o outro, e que leva para a plataforma. Você não pode descer um canudo para cada plataforma, né? Um tubo para cada poço que você fura, porque senão você afunda a plataforma, porque essas linhas são pesadas. Então você junta tudo num negócio que chama, uma válvula mãe que se chama manifold, e esse manifold leva tudo para a plataforma. E olha a merda, a plataforma tem onda com limpeza, ela fica assim, ó.
Então a toalhinha tem que ser flexível a ponto dela aguentar essa oscilação, porque senão ela falha por fadiga e você vaza petróleo no mar. Isso aí quem perguntou. Aí. Que é uma merda, é crime ambiental, você não pode. Agora perto do petróleo. Oi? Perto do petróleo. Ele vai lá no mar. Você perde petróleo e você esculacha o ecossistema, né? Você mata muita vida. Você mata A tem biodiversidade. de vida ali e a empresa ainda toma uma multa do tamanho da vida. Fala. Tem alguma maquininha falando que vai fazer alguma coisa? É tudo bem, né? Você fica preso ali no fogo. O óleo é mais leve que a água e sobe para a superfície, né? E também esses caras eles têm uma conta bastante bem feita e eles imaginam receber um tanto de óleo lá na plataforma. Se eles não recebem, eles falam, tá vazando. Então, aí eles mandam um robozinho lá descer o RLV para ir lá controlar, tentar estancar, e normalmente abafa um cara. Gosto do teste, o problema do petróleo é que ele é preto e ele sobe toda a solar. Dependendo que a interação é acontecer com Pois é. Bom, então beleza, então você faz toda a tua engenharia submarina, para isso você precisa da engenharia oceânica e da engenharia mecânica, pesadamente. E depois que isso é feito, você legal. Furei, tem petróleo, como é que eu faço para esse petróleo chegar aqui até de Caxias para ele ser refinado? Vai armazenar ele. Não, tudo bem, mas ele está debaixo da terra ainda. Tem 5 km de rocha, mais 2 km de água. Então, se você tivesse que botar no gigante, você vai. Tudo bem, mas como é que você suga? Sei lá, mas dá pra chegar a bombear ele pra cima? Bombeia. Você bombeia e você ajuda a natureza injetando. Você injeta água e você injeta gás. E aí você empurra o óleo que está lá embaixo, e de novo a água é mais pesada que o óleo. Quando entra o óleo no poço, quando entra a água no poço, sobe o óleo. Então você bota dois caminhos. Um você empurra, que é a linha de injeção, e outra é a linha de produção. Beleza. E aí esse óleo vai para a plataforma, mas você também não pode armazenar indefinidamente na plataforma o óleo. Então você tem que ter embarcações de apoio, que são os FPSOs. Você já deve ter ouvido falar o nome disso ontem em dia na vida no Jornal Nacional. São as embarcações de apoio que vêm, recebem o óleo que é produzido, que está na plataforma, e levam para o continente. E no continente você refina, distribui e comercializa. Quais são as áreas envolvidas? Geologia, engenharia naval para o apoio logístico, engenharia oceânica, engenharia mecânica, engenharia eletrônica, materiais, porque tem isso, você fura, encontra ácido, derrete tua linha estoura a base do oceano, então você precisa de materiais firmes, engenharia química e engenharia de produção para biologista.